Bem-vindo ao canal Fatos e Versões. Bolsonaro, a papuda ali espera. Boa estadia lá, tá ok? Grande dia. Bolsonaro em prisão domiciliar. Mas essa ditadura brasileira tá diferente, né? Na época que a extrema-direita era ditadura, nós tínhamos Vladimir Herzog enforcado, torturado, retirado de dentro de casa. Era assim que era a ditadura de 64, que o Bolsonaro aplaudia. Inclusive, Bolsonaro fala em direitos humanos, mas tem uma camiseta que ele diz: direitos humanos, esterco da vagabundagem. Como mudam as coisas? Uma ditadura que no domingo passado, milhares de fascistas foram às ruas pedir AI-5 de novo. O ato institucional número 5, pedir golpe de Estado, pedir ditadura militar, pedir que o Trump, um outro país, invada o Brasil. O Flávio Bolsonaro dizendo que vão cair 2 bombas atômicas em cima da cabeça de milhares de brasileiros e brasileiras. São patriotas da Shopee, vergonhas nacional. Hoje ocuparam o Congresso Nacional, não deixaram que o trabalho acontecesse lá, repetindo o 8 de janeiro e prejudicando milhões de brasileiros. Eles estão votando a isenção de R$5 mil no imposto de renda? Não. Eles estão votando o fim da escala 6 por 1? Não. Eles querem a liberdade de um vagabundo criminoso. Aliás, hoje eu me sinto um pouco mais tranquilo de andar na rua, porque o vagabundo está em prisão domiciliar. O vagabundo que queria matar ministro do STF, que queria matar presidente da República, vice-presidente, com provas cabais e incontestáveis no mundo inteiro. E as pessoas acham que a gente tem que tergiversar e dialogar com o Trump envolvido em casos de pedofilia e que em breve será derrubado nos Estados Unidos pelo povo dos Estados Unidos. Cobrem aqui, ele não chega ao final do mandato. Inclusive no Texas, deputados estão fugindo. Deputados estão fugindo do Texas porque o Trump quer alterar a correlação de forças. Esse é o ditador dos Estados Unidos que quer impor uma ditadura aqui no Brasil com discurso de democracia. Tentem entrar nos Estados Unidos hoje. Aqueles que fizerem qualquer crítica nas redes sociais ao Trump, inclusive o vice do Trump, disse hoje que ninguém vai entrar nos Estados Unidos se criticar Israel. E a liberdade de expressão? Onde está a liberdade de expressão dos patriotas? É uma vergonha. Mentirosos, hipócritas. E por isso que é importante que o Brasil se erga de forma democrática e entenda que a polarização hoje não é entre esquerda e direita. A polarização hoje é quem defende o Estado democrático de direito e quem defende golpe de Estado, quem defende morte, quem defende tortura, quem defende o fim da liberdade de expressão e da liberdade de expressão real, não esse direito de liberdade de expressão de cometer crimes. E o Bolsonaro não é idiota, ele sabia que seria preso. Talvez ele esperasse uma prisão preventiva, que inclusive seria justificada. Mas ele recebeu uma prisão domiciliar. E deve ser um problema para o Bolsonaro ficar em prisão domiciliar. 51 imóveis comprados com dinheiro ilícito, de rachadinha. Vamos falar com todas as letras aqui. Mora numa mansão em Brasília, no meio de uma piscina. A diferença, né, da ditadura, ele lá, prisão domiciliar, fazendo videozinho na beira da piscina, assistindo televisão. Enquanto na ditadura que ele defendia, que ele homenageou o Ustra, mulheres ficavam numa cela com cobras, com jiboias. E inclusive o Eduardo Bolsonaro, tão preocupado com o papai, disse que tinha pena da jiboia, que ficava com as mulheres estupradas dentro das celas da ditadura militar. É esse tipo de canalha que quer agora fazer discurso de direitos humanos, que quer fazer discurso de liberdade de expressão, que quer falar em democracia. Bolsonaro disse que o erro da ditadura foi não ter matado mais de 30 mil pessoas. Declaração dele. Tinha que ter matado mais. Disse que o Pinochet no Chile tinha que ter matado mais. Direitos humanos é lixo para essa gente. Mas eles usam agora porque, coitadinhos, né? Eles estão sendo responsabilizados pelos crimes que eles cometeram. E aí tem que ficar ouvindo Eduardo Leite, Tarcísio, Zema, dizer que não, é injusto, o golpe nem foi tentado. Não foi tentado, uma tentativa que não aconteceu, não precisa acontecer. Já cansou
esse tipo de discurso. Basta articular, foi articulado, o 8 de janeiro está bem gravado e eles estão tentando novamente reproduzir isso dentro do Congresso Nacional. Mas eu tenho certeza que a democracia vai prevalecer, o Brasil vai prevalecer, o Brasil é dos brasileiros e chega de fascismo, chega de ditadura e vamos tocar o Brasil para frente, porque o Brasil está indo muito bem, obrigado. E vocês viram o Boquinha de Nike ontem, nervosinho, naquela invasão, ocupação da Câmara dos Deputados? A boquinha dele não parava ontem, né? Vocês viram, tem vários closes, olha só. Nervoso, né? Eu, como policial, posso dizer que esse tipo de reação é muito similar a pessoas usuárias de algumas substâncias bem curiosas. E, aliás, eu lembro também que, ao final, ele ainda, cantando a musiquinha, alguém ligou o disjuntor dele, ele caiu no chão ali de forma muito engraçada. Mas o ponto central de toda essa parafernália é se o nosso candidato a governo do estado do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco, e o nosso candidato candidato ao Senado, Marcel Van Hatten, se eles serão baderneiros assim, caso eleitos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu quero saber se eu vou poder sentar na cadeira ali do governo do estado, caso o Zucco se eleja, e ocupe lá e não deixar o trabalho acontecer ali, porque eu discordei de alguma decisão do Zucco. Com certeza não, né? Com certeza aí eu serei taxado de baderneiro, de vagabundo, mas eles podem tudo. Eles podem se acorrentar, podem impedir o trabalho na Câmara dos Deputados, no Senado, podem chantagear o Brasil, podem travar a votação da isenção do imposto de renda, podem prejudicar as pessoas que precisam das medidas do governo, que tem como objetivo dar luz de graça para 60 milhões de brasileiros. Eles podem fazer o que bem entender em benefício estritamente pessoal. E agora uma das pautas é acabar com o foro por prerrogativa de função. Veja só, uma pauta que já foi colocada diversas vezes no Congresso, e esses mesmos parlamentares, inclusive o Flávio o Flávio Bolsonaro, foi contrário, dizendo que não, que ele uma vez se equivocou num voto, ele sempre dá um desdobre, mas queria, até então, a manutenção do foro por prerrogativa de função. E agora eles querem acabar. Não é porque eles acham que isso privilegia os parlamentares. Não é nada disso. É que aquilo que antes, na cabeça da extrema-direita fascista, bolsonarista, favorecia a sua blindagem, na verdade, tem demonstrado que a punição para os corruptos tem acontecido, que a corrupção para os criminosos tem acontecido. Não é por acaso que metade da bancada do PL, partido do Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, esteja sendo investigada por crimes, não só de corrupção. Tem pedofilia, tem roubo, tem diversos crimes, inclusive de corrupção. Agora, essas pessoas que estão sendo investigadas, que serão julgadas em foro por prerrogativa de função, querem extinguir. Na verdade, eles querem também, de certa forma, fazer com que o Bolsonaro não seja julgado pelo STF, que todo julgamento volte à primeira instância, para tentar livrar criminosos, mesmo que não dê tempo. Mas eles querem ficar pautando questões que devem ser secundárias frente às necessidades do Brasil, mas colocando isso como pauta prioritária. Por isso, eu espero que tenhamos, em poucos dias, uma resolutividade e que sejam punidos aqueles que não só tiveram uma ação de trancar as votações no Congresso Nacional, o que é legítimo, o que é viável de se fazer, o que está inclusive em regimento, mas que repetiram o 8 de janeiro de forma criminosa, ocuparam de forma violenta, não deixando que as ações do Congresso Nacional acontecessem, e com certeza, se tivesse acontecido por manifestantes exigindo o fim da jornada 6x1, ou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, se essas pessoas tivessem feito manifestações do mesmo nível, estariam sendo chamadas de vagabundos, de desocupados. E o pior, nós pagamos o salário desses parlamentares criminosos que fizeram baderna no Congresso Nacional mais uma vez, que tentaram repetir o 8 de janeiro mais uma vez. E dessa forma, nós vamos vendo que as narrativas, como eles gostam de falar, não se sustentam.
O argumento de que não houve tentativa de golpe de Estado não se sustenta. E o desespero vai batendo e eles vão cada vez mais se tornando violentos, chantagistas, colocando presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados contra a parede. Mas eu espero que a democracia e a institucionalidade consiga suplantar essas tentativas fascistas de desestabilizar o nosso país. A chantagem não pode prevalecer no nosso país. Ou se absolve criminoso, ou nós teremos impeachment. Ou se absorve terroristas, ou nós quebraremos a economia. Essa é a chantagem da extrema-direita bolsonarista, da extrema-direita fascista. E é bom que se diga, o Trump, no dia de hoje, foi filmado, dizendo num programa de televisão, preparando uma apresentação que ele faria, dizendo que ele quer ser obedecido como a população da Coreia do Norte obedece o seu ditador. Frase do Trump. Nós temos um monarca global e nós temos os seus capachos, os seus súditos aqui no Brasil, representados, infelizmente, pela extrema-direita e por setores relevantes da direita. O governador Eduardo Leite diz que o governo federal precisa negociar. Mas negociar o que exatamente? Acabar com o PIX? Entregar nossas reservas minerais? Os metais preciosos que nós temos aqui? Terras raras, nióbio? É esse o objetivo? O Bolsonaro fez isso muito bem. Entregou um campo de petróleo por 8 milhões de reais e hoje descobriram, há poucos dias, descobriram um poço de 500 bilhões de reais. É isso que nós queremos para o nosso país? Esses capachos que colocam o Brasil como quintal dos Estados Unidos, patriotas de Araque? Essa é a negociação do governador Eduardo Leite. Não, quem sabe a gente entrega o PIX, acaba com o PIX, fica só com os cartões de crédito, entrega uns minerais ali, para não quebrar, talvez, o meu estado, ao invés de ele fazer iniciativas protecionistas, então, nesse caso. Mas esse é o Eduardo Leite, o amigão do Aécio, o imparcial, aquele que apoiou o golpe contra Dilma, que apoiou toda essa turba que quase derrubou ele aqui do governo do estado na pandemia. Mas, como é narcisista, ele acredita que isso pode deixar algum espólio para ele. Ou quem sabe a gente fica com a inteligência rara do Zema. É um gênio. O Brasil tem que sair dos BRICS, porque essa foi a outra chantagem. O Brasil tem que sair dos BRICS e ficar subordinado aos Estados Unidos, taxando o mundo inteiro. Imagina se o Brasil ficasse subordinado a um país só. Ridículo. Ninguém poderia ser tão imbecil. Mas mais imbecil é que ele disse, por que o Brasil vai ficar nos BRICS já que não são cristãos? É óbvio, vamos fazer negociação só com o país cristão no mundo. Não vamos fazer com a China, afinal de contas a China é comunista, a maior população, a segunda maior população do planeta e o maior parceiro comercial do Brasil. Vamos romper com a China, é óbvio, vai dar tudo certo. A economia vai bombar do Brasil. É o maior comprador do nosso país. Ou quem sabe a gente rompe com a Rússia, já que é cristã ortodoxa, né? Nós somos cristãos evangélicos, agora uma coisa que, sei lá, se é católico, né? O Brasil está nessa perdição, ninguém sabe quem é quem, mas vamos lá, um país ortodoxo, da igreja ortodoxa, vamos negociar, vamos romper com a Rússia, isso, os fertilizantes, então vamos acabar com o agronegócio brasileiro, ou vamos romper com a Índia, já que são hinduístas, a maior população do planeta. Ou quem sabe a gente sai dos BRICS, que tem 50% da população mundial. Não vamos negociar com o Japão, porque o Japão é budista, shintoísta. Olha a cabeça do Zema, burrice. Ou quem sabe a gente fica com o Caiado, que está utilizando as forças policiais para desocupar uma terra para favorecer o cunhado. É um exemplo. Ou quem sabe o Tarcísio, o golpista Tarcísio, que estava no governo Bolsonaro há poucos dias atrás, que agora nós temos casos de execução da polícia, realizados com câmeras corporais, que o Tarcísio não queria, tudo filmado. É essa turma entreguista que quer vencer uma eleição, caso o Bolsonaro não esteja elegível, e ele não está, não será candidato, então eles tentam pegar o espólio. Essas pessoas que estão sendo prejudicadas, os seus estados, na verdade, prejudicados pelas taxas do Trump. E é muito interessante que nós temos um ponto central aqui, que uma das pessoas que está articulando esse golpe contra o Brasil é o Paulo Figueiredo. E o Paulo Figueiredo está envolvido no escândalo bilionário
bilionário nos Estados Unidos e será preso nos Estados Unidos, e é ele que articula junto com Eduardo Bolsonaro o golpe contra o Brasil. E são essas pessoas que hoje querem falar em democracia, querem falar em justiça, querem falar em direitos humanos. Mentem, né? Mentem descaradamente. Ou seja, eu tenho certeza que o Brasil vai passar a limpo essa situação, que ficarão presos os criminosos e que a justiça brasileira não pode, de forma alguma, ser subordinada a grupos terroristas, ao crime organizado, não pode ser acuada e não pode ser vítima de chantagem. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal.